Olá, pessoal. Meu nome é Edneia, sou professora de Geografia. Eu vou falar um pouco sobre o conteúdo do continente asiático, aspectos gerais, tá? Do caderno 6 da Escola Municipal Eduardo Olímpio Machado. Ásia. Ocupação e formação de seu espaço geográfico. Maior continente do mundo, com uma extensão territorial de 44,9 milhões de quilômetros quadrados. Corresponde praticamente a 30% das terras emersas do globo. Faz fronteira com a Europa, que fica a oeste, Montes Rurais, África, que fica no sudoeste, Mar Vermelho, Oceano Glacial, Ártico, que fica no noroeste e no norte, Oceano Pacífico, que fica no nordeste, leste e sudeste, e Oceano Índico e Oceania, que fica ao sul. Abriga a maior parte da população mundial, aproximadamente 60% da população mundial, distribuída em 45 países. A maior parte de seus países são considerados países subdesenvolvidos, exceto o Japão e os tigres asiáticos. Aqui está o mapa político, tá? Do continente asiático, tirando essa pequena parte aqui, que é da África, tá? E alguns países que ficam aqui da Europa. Aqui estão os 45 países do continente asiático, tá? No caderno 6 tem perguntas sobre os países, vocês dão uma olhadinha aqui no mapa que vocês vão se localizar. Os grupos étnicos sociais que contribuíram para a produção do espaço geográfico asiático. Eu escolhi para vocês 4 grupos, tá? Vou falar sobre o Han, que a maioria da população é da China. O idioma oficial é o da China, que é o mandarim. Eles que inventaram a pólvora e a bússola e o papel. Também do Cazaque, que tem sua cultura dos povos russos. Os árabes, que está no Oriente Médio e que contribuíram para a medicina, matemática, filosofia e astronomia, tá? E o Khasi, predominantemente da Índia, tá? Então são esses que eu escolhi para vocês, mas tem vários outros grupos. Aqui são algumas imagens dos grupos que eu acabei de falar, tá? O Han, o Cazaque, os árabes e o Khasi, tá? São o modo de se vestir, as características do rosto, né? Só a nível de curiosidade para vocês. Agora eu vou falar sobre a distribuição da população no continente asiático. Tem atividades que estão no caderno 6, tá? Como a população da Ásia, os países mais populosos, né? Como China, Índia, as cidades mais populosas, as áreas de maiores e menores densidades demográfica e os motivos dessa alta e baixa densidade demográfica. Aí vocês dão uma olhadinha, tá? Certinho para vocês fazerem as atividades do caderno 6. Aqui está o mapa mundi, tá? Da densidade demográfica. Vamos focar mais no continente asiático, tá? Onde é mais escuro, aonde a densidade é mais alta. Aonde está mais claro, a densidade é mais baixa. Só para vocês fazerem uma comparação. Aqui está uma figura, tá? Do clima do continente asiático e a sua localização. Ao lado tem um texto que está destacando as características e as localizações de cada clima do continente asiático, tá? Aí vocês dão uma lida para fixar mais o conhecimento de vocês. Ásia, vegetação natural e área de cultivo.
Aqui no mapa está localizado os tipos de vegetação. Ao lado tem um texto que fala sobre a vegetação, onde predomina clima tropical e equatorial. A vegetação característica é de floresta tropical e savana. Nas áreas de clima polar, a vegetação predominante é a tundra. Nas porções de clima frio, predomina a floresta de canífera ou taiga, caracterizada por árvores de folhas pequenas e pontiagudas. As florestas decíduas, que perdem a maioria de suas folhas no inverno, compõem as paisagens típicas do clima temperado. Eu separei para vocês algumas imagens da vegetação do continente asiático, tá? A tundra, que é de um clima polar, a taiga ou conífera, que é de um clima frio, a floresta temperada, que é de um clima temperado, e a floresta equatorial, que é de um clima tropical e equatorial. Relevo da Ásia. As principais formas de relevos e localização do continente asiático, tá? Planalto, montanhas, desertos, mar morto, península e planícies fluviais. São os principais, tá? Só para vocês terem um conhecimento, né, dos tipos de relevo do continente asiático. Este é o mapa das placas tectônicas, tá? Só para vocês entenderem a localização do continente asiático, que é nesta região aqui, tá? Em 2004, ocorreu um dos piores desastres naturais no Sudeste Asiático, que foi o tsunami. E qual que foi a magnitude do terremoto? 9,1, tá? E por que aconteceu isso? Porque o continente asiático está localizado numa área onde tem vulcão ativos, né? E placas tectônicas, tá? Pessoal, é isso que eu tenho para falar para vocês. Espero que esse vídeo ajude vocês no caderno 6 e até breve.